queria dar boa noite a todos os nossos convidados. Dizer que, para os que não nos conhecem ainda, a Ébano, ela é uma empresa de soluções financeiras, nós atuamos como uma boutique de investimentos e soluções, somos especializados em atender tanto investidores na pessoa física, quanto empresas, buscando maximizar riqueza, gerar eficiência financeira, planejamento de legado. Hoje eu tenho o prazer aqui de contar com a participação do Caio Megali, o Caio, que é o economista-chefe da XP Investimentos. Está na XP, acho que já completou um ano, né, Caio? Pouquinho mais. Pouquinho mais de um ano. Foi setembro do ano passado, né? Então, um ano e 2 meses, 3 meses. Sim, sim. E eu falo isso porque a gente te acompanha na XP, mas também já te acompanhava no mercado. O Caio, que já atuou não só no Itaú, mas também em outras gestoras, professor da USP, do INSPER, é economista, também mestre em finanças. E, Caio, comecei te apresentando aqui, queria mais uma vez agradecer sua disponibilidade. A gente sabe como a agenda ela é concorrida, e para a gente é um prazer, mais uma vez, destacar aqui a sua disponibilidade e essa proximidade e exclusividade para os convidados da Ébano Investimentos. Legal, obrigado pelo convite, boa noite a todos. E aí eu queria aproveitar, Caio, então, já para a gente iniciar um pouco o nosso bate-papo. O objetivo do evento é nós falarmos realmente das tendências para o cenário macroeconômico no ano que vem, antecipando um pouco, a gente espera aí termos volatilidade no mercado, mas falando primeiro um pouco do mercado internacional, a gente passou ali setembro, outubro, com grandes preocupações aí em relação a novas cepas do coronavírus, preocupações com possíveis novos lockdowns, mas, na verdade, essa preocupação com a pandemia ela existe, mas nós estamos aí surfando diversas outras variáveis, essa disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, que continua. Agora a gente vê a preocupação global em relação à inflação, nós temos aí preocupações em relação a uma possível, um desdobramento de uma crise imobiliária na China. Na sua opinião, olhando para 2022, esse panorama global, quais são as economias que devem se sobressair? Em relação à inflação também, como que você enxerga? É uma tendência que ela deve ser algo mais passageiro? Ou essa inflação é algo que deve perdurar um pouco mais? Como que você está enxergando esse cenário macro? Legal, obrigado de novo, Peterson, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, conversando um pouquinho sobre cenário. Queria cumprimentar todo mundo aí da Ébano, em nome da XP. É um prazer ter essa parceria com vocês e poder trocar ideias para ajudar os nossos clientes, parceiros, amigos a tomar decisão e investir melhor o seu dinheiro, né? Olha, a sua pergunta é interessante, porque, na verdade, o que está acontecendo no mundo, na minha visão aqui, é que a gente está mudando virando o disco de lado, assim, né? O disco de 21, que em boa parte foi o disco de 20, né? De 20 e 21, foi o seguinte: estímulo monetário, estímulo fiscal para manter a demanda firme. A pandemia foi uma coisa muito traumática, um risco muito grande para a economia global, e a gente não podia correr esse risco da economia parar de funcionar, dos setores pararem de funcionar por falta de pagamento, por falta de demanda. Então, os governos transferiram muito dinheiro, muitos recursos para a população em geral, para as empresas, crédito subsidiado, juros praticamente zero no mundo inteiro, né? E isso deu certo, digamos, né?
a gente passou bem, relativamente bem, né, se dá para falar bem, pela pandemia, do lado econômico. Alguns setores, obviamente, não conseguem viver direito sem o distanciamento social, o setor de eventos, por exemplo, hotelaria, etc. Mas muitos setores continuaram trabalhando com vendas online, usando todas as tecnologias da internet, né, reuniões remotas, e a coisa foi até um ponto em que a demanda global superaqueceu, Sim. começou a bater nas restrições de oferta. Eu não quero aborrecer vocês aqui com apresentações e não sei o quê, mas eu tenho um slide aqui que mostra um pouco a dinâmica da inflação global. Ele está aparecendo aí para vocês, não? Está aparecendo, está perfeito. Então, olha só, olha como eu peguei 4 países assim que divulgaram inflação na semana passada, inflação de outubro, novembro já, na verdade, né? Alemanha, Estados Unidos, Brasil e México. Países que historicamente não são muito correlacionados, até a Alemanha e Estados Unidos mais correlacionado aqui de inflação, mas o resto ali. O que acontece? Aí no primeiro momento da pandemia, todas as inflações caem e depois, quando vem a demanda, elas vão embora, né? Então a gente fala muito aqui do nosso IPCA, que saiu de mais ou menos 3% aqui para 11%, mas a da Alemanha, né, saiu de -1 e foi para 6, são 7 pontos percentuais. Dos Estados Unidos saiu de 1, foi para 7, 6 pontos percentuais também. Então, é bastante intenso esse movimento. É claro que parte dele está ligado a fatores temporários. Por exemplo, nos Estados Unidos, o item que mais puxou a inflação para cima foi um item que nunca sobe, nunca subiu na história, e dessa vez está subindo 40%, 50%, que é carro usado, né? Carro usado, historicamente, você compra o carro, ele vai depreciando, né? Ele vale, normalmente, em termos nominais, ele vale menos do que no ano que você comprou. Dessa vez, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Eu ia dizer a mesma coisa, né? A gente vê assim como subiu o preço dos automóveis aqui, enfim, os usados disparando, né? E Então, por que isso aconteceu? Aconteceu porque faltou chip e outros componentes para a produção de veículos novos, né? E a demanda muito forte, crédito, etc., acabou transbordando para os carros usados subiram de preço. Então, essa parte vai ser temporária, mas tem uma outra parte que tem a ver com a normalização da economia. Então, se a economia está voltando ao normal, os pagamentos estão voltando ao normal, o comércio está voltando ao normal, a inflação volta ao normal. E se a inflação volta ao normal, os juros têm que voltar ao normal também, né? Então, lembra que eu falei de virar o disco, né? O disco de 21 agora são retirar os estímulos econômicos para reequilibrar a oferta e demanda e trazer a inflação para baixo. O Fed ontem, Banco Central Americano, foi nessa direção e está dando tom para o mundo, né? O Fed falou o seguinte, eu estava pensando em subir uma vez só os juros no ano que vem, acho que agora eu vou subir 3, né? Então, ainda é pouco, tá? Porque os juros nos Estados Unidos estão em 0. Antes da pandemia era 1,75, então tem espaço para subir até o processo de normalização. Mas é um mundo que vai crescer menos, pelo menos do ponto de vista da demanda, vai ter menos estímulo. Então é um mundo que é mais incerto, por definição, né? Agora, quem se destaca num momento como esse? A economia, o país que conseguir fazer esse processo de normalização com mais sucesso. Acho que os Estados Unidos está muito bem posicionado. Eu não acho que essa alta de juros vá trazer uma desaceleração muito importante da economia e gradativamente vai tirando um pouco de pressão inflacionária, né? Então, acho que essa parte é boa, né? A China, já mais ou menos, né? Porque a China está se revelando mais desequilíbrios do que se esperava inicialmente. Por exemplo, a China começou a pisar no freio ali, já apareceu o problema no mercado imobiliário, né? sim. Então eles vão ter que digerir um pouco mais esse processo. A vantagem da China é que lá a política econômica é feita com mais liberdade, digamos, né? Eles não se preocupam muito em respeitar nada, mercado, não sei o que, estavam lá e usam a caneta, né? Usa o dinheiro do consumidor para qualquer coisa para salvar a economia. Então, eu acho que no fim das contas, aquilo vai
vai ter volatilidade, mas eu acho que as autoridades vão adotar uma postura pragmática e ajustar. Agora, quem vai sofrer mais vai ser países em que, vacinarem pouco. Então, por exemplo, a Áustria. Antes do Ômicron, a Áustria estava já tendo que fazer lockdown, etc. Né? Então, vai ter que vacinar mais. A gente está bem posicionado aqui, né? O Brasil, nesse sentido, está bem posicionado, porque o Brasil tem a cultura da vacina. Na Europa, não. A pandemia não acabou, a gente, né, não dá para declarar vitória. No Reino Unido, nós tivemos o maior número de casos de coronavírus desde o início da pandemia, nas últimas 24 horas. Então, juntou um pedaço da população não vacinada com a chegada da Ômicron, e aí foi embora. Né? Então, eu acho que a gente vai navegar muito nesse ambiente ainda no ano que vem. Assim, se a gente olhar um pouco para trás, né, até a Europa, ela parece que o Brasil ele repete a Europa, né? Então lá começou pior, depois a gente teve a onda dura aqui, melhorou, né? Aí piorou na Europa, quando foi melhorando a gente teve a retomada aqui, que foi ali pensando nesse ano ali fevereiro, março, né? Principalmente depois ali dos feriados ali no novo Carnaval. E aí, claro, a gente teve a felicidade aí de ter acesso às vacinas, né? Pensando assim a nível histórico, né? Numa velocidade realmente impressionante a criação das vacinas como um todo, e a cultura da vacinação tomara olhando para frente, que realmente ela atenue o risco dessas novas variantes, né? Entrando um pouco mais em China, né? Porque a gente sabe a importância que a China tem conosco aí como parceiro comercial, né? E esse ano a gente também viu bastante volatilidade no mercado, até mesmo por conta de algumas restrições regulamentares ali que o governo implementou no setor de tecnologia, setor da educação, também teve ali no próprio mercado de criptoativos, né, intervenções, e a gente viu aí, vamos dizer, um evento importante, né, a Evergrande, que é uma das maiores incorporadoras chinesas, apresentando ali um risco de um calote, um risco de default. Na sua visão, né, olhando esse cenário chinês, algum risco de impacto aqui no Brasil, né, eventualmente ali uma desaceleração na economia chinesa? Como que você enxerga essa relação hoje? Sem dúvida, assim, se tem um país no mundo, se você só puder escolher um país no mundo que a gente tem que acompanhar para ver os impactos do Brasil, é a China. Né? Seguido, claro, de perto por os Estados Unidos, porque está aqui do lado e é um país super relevante. Mas a China, para nós, é mais importante por causa da sua inter-relação muito estreita com commodities, né? Com grãos, com carne. Né? Você viu o impacto que deu a China decidir parar de comprar carne brasileira, retomou agora mais recentemente, mas teve um impacto muito importante no setor. Então, a China toma pequenas medidas e isso pode ter um impacto grande aqui no Brasil. Essa história que eu estava descrevendo dos bancos centrais pisando no freio e reequilibrando a economia, na China isso começou a acontecer já no primeiro semestre desse ano. O efeito econômico da pandemia lá na China foi bem menor. Já em março do ano passado, a China já estava voltando a crescer. Março, abril, maio foram já meses fortes de crescimento. E a China entrou esse ano crescendo perto de 11%, né? Era forte demais. E aí o governo começou a pisar no freio lá atrás. Começou a diminuir liquidez, começou a diminuir os estímulos, e as coisas estavam andando relativamente bem, a economia vinha desacelerando, só que aí apareceu o problema da Evergrande. Né? Então, que na verdade a Evergrande em si não é o problema, porque se fosse um problema de gestão corporativa apenas, a Evergrande é pequena para o tamanho do mercado imobiliário chinês, e o mercado imobiliário é pequeno para o tamanho da economia chinesa. Né? Então,
Se fosse uma coisa localizada na Evergrande, tudo bem, mas o risco é o que está por trás dela, que pode ser um processo de alavancagem muito maior do que o razoável neste segmento, como um todo, outras empresas envolvidas. Tanto que vira e mexe aparece uma outra empresa ali que tem risco de não fazer os seus pagamentos, aparecem cidades fantasmas, né, que tem Sim. que virou também um pouco moda lá na China, um monte de prédio que ninguém está morando. Então, se fosse uma economia puramente de mercado, eu ia estar bastante preocupado. Como é a China, voltando ali no que a gente falou antes, o governo, assim, acaba adotando uma medida mais pragmática, socorrendo o mercado. Eles fazem o que a gente chama de ring fence, né? Ele põe uma cerca assim em forma de anel em torno do problema, né? E isola ele do resto da economia. Para isso precisa usar muito dinheiro público, mas isso não é um problema na China, né? Eu tenho certeza que o Tribunal de Contas chinês não vai lá para cima do governo chinês dizendo como é que você está gastando esse dinheiro, não está lá. É tudo na base do telefonema, liga, manda fazer e pronto, né? Então, eu acho que eles vão conseguir suavizar esse processo. Os últimos números que saíram essa semana de produção industrial, vendas no varejo, já vieram melhores, desacelerando, o que é importante. É importante, assim, a China não quer reacelerar a economia, ela só quer garantir o pouso suave. Então, ela deu umas estimuladinhas aqui, jogou um pouco mais de dinheiro ali no mercado, deu liquidez, sentiu que o pouso está suave de novo, retoma o processo. Então, eu acho que é mais provável que seja fonte de volatilidade do que seja uma razão de inversão de tendência a economia chinesa esse ano. E falando também aí de outros mercados, na Europa, né? Na Europa a gente vê a economia ali derrapando, né? Tem uma expectativa, agora a Europa decola, não decola, né? A gente, claro, tem a Alemanha que se sobressai, e a gente vê essa preocupação com a inflação por lá, né? Você acha que olhando, né, para esse bloco também, há uma expectativa de crescimento importante? Ou você acha que ainda a inflação, eles devem também estar numa linha como a China, né? Vamos ter que fazer um pouso suave, vamos ter que fazer um ajuste mais intenso. A gente viu o Reino Unido também, né, sinalizando ali aperto monetário. Como que você está enxergando a Europa para o ano que vem? A Europa é uma região que está atrás de China e Estados Unidos no sentido de produtividade, eficiência e crescimento, né? A Europa é um país, é uma região que está estagnada há muito tempo. Tem ilhas, né? Por exemplo, a Alemanha está se recuperando muito bem, a produção industrial na Alemanha andou muito bem. Em compensação, a Europa é o lugar onde menos se vacina, né? Não tem, lá é muito pouca mesmo a cultura da vacinação. Então, a Alemanha, antes da Omicron, a Angela Merkel, que ainda era a chanceler, ela não é mais agora, mas ela disse que a Alemanha estava vivendo o pior momento da pandemia, né, junto com a Áustria ali, junto com antes da Omicron. Quer dizer, então a Europa, eu acho que e ainda tem como é o bloco de moedas, né? Você não pode fazer a política econômica olhando só para a Alemanha ou só para a França. Tem que considerar Portugal, tem que considerar a Grécia, né? O governo grego, estava lendo outro dia no Financial Times, está implorando para o ECB não desacelerar a compra de títulos. Nos Estados Unidos, o Banco Central americano está parando. Lá na Europa, eu acho que já era razão para parar também, porque a economia está normalizando, etc. Só que se pararem de comprar o título do governo da Grécia, ninguém compra, né? Então podemos ter problema ali, e o governo pediu para não parar. Então a Europa, eu acho que é uma região que cresce menos, que vai ter mais problema com a Covid, mas nos afeta menos também, né? Como eu falei, para nós aqui é China, Estados Unidos e o resto, a menos que tenha assim, um problema muito grave, como foram os problemas dos PIGs, né? Não sei se você lembra que é lá Portugal, Itália, Grécia e Espanha, né? Os PIGs, lá em 2008, quando teve um problema fiscal violento e tal, aí é diferente. Mas, em geral, eu acho que a Europa não vai muito bem, mas também não nos atrapalha.
Não, excelente. O Caio, e vindo agora para a América Latina, né, falando aqui para Brasil, a gente passou por um ano com bastante volatilidade aqui no doméstico, né? Assim, desde decisões ali, uma disputa entre os poderes, né? O judiciário, executivo, legislativo. Se você puder até passar um pouco da sua visão de como foi esse ano de 2021, eu gostaria, olhando aqui para o doméstico, para a gente depois falar um pouco da tendência para o futuro, né? Assim, a gente começou com uma expectativa positiva, né? E aí, de repente, vem um ano super complexo, né? Na sua visão, quais foram os principais fatores, né, que levaram a essa piora, vamos dizer assim, do cenário aqui em relação à expectativa do começo do ano? Ótimo. Olha, o Brasil teve um ano muito com muitas cores, eu diria, né? com muitos tons. De fato, no início do ano, nós esperávamos que o PIB crescesse perto de 2,5%, 3%. Vai crescer quase 5%. Então, teve um movimento positivo de PIB esse ano, que foi impulsionado por alguns fatores. Primeiro, o mundo, né? O mundo forte, commodities para cima, o Brasil vai bem. Segundo, que aqui foi bastante intenso aquele processo de transferência de recursos, né? Auxílio Brasil a R$ 600, etc. Foi bastante forte, bastante intenso, e isso ajudou ali a manter o consumo, principalmente no primeiro semestre. E tivemos um fator que, assim, foi inegavelmente um grande fator de sucesso do Brasil, independente de quem é o mérito desse fator de sucesso, que é o fato de nós termos conseguido reverter o problema da pandemia. Né? Eu acho que se a gente estivesse fazendo essa live aqui em março desse ano, a gente já está falando aqui em 3 mil mortes por dia, uma incerteza enorme sobre vacinação, se ia ter, se não ia ter, se ia chegar, como é que ia ser feita a distribuição. E isso nós vencemos, né? Claro que, de novo, não dá para declarar vitória, a pandemia tem muitas incertezas ainda, mas a verdade é que hoje o Brasil talvez seja o país com a melhor dinâmica e mais bem preparado para a pandemia por conta da compra das vacinas, que acelerou muito, e da distribuição e da nossa cultura de vacinação. Né? As pessoas, nós temos uma boa estrutura de distribuição e as pessoas tomam vacina, estão acostumadas. Né? Então, isso, no geral, abriu espaço para que o segundo semestre também fosse de bom crescimento, aí mais puxado por serviços. Eu acho que a gente teve consumo mais no primeiro ali de bens duráveis, tal, ainda reflexo das transferências, depois serviços entrando com a reabertura e as pessoas querendo tirar o atraso, né? Fazer aquela viagem que não deu para fazer, ir para a festa, ir para o jogo, ir para a feira, ir para o restaurante, ou seja, cinema, tal. Então as coisas voltaram a acontecer. Esse é o ponto bom. Agora, o que tem de ruim aqui, o que tem de problemático, digamos, durante o ano? A inflação foi muito maior também do que se esperava, né? A gente tinha uma projeção lá de 3%, 4%, veio 11%. Uma parte é o mundo, né? Aquilo que eu mostrei. Tem um comovimento global aí de aceleração de inflação. Né? Em parte pontual, temporária, em parte ligada a fatores da pandemia e tudo. Agora, aqui no Brasil, essa tendência de inflação foi magnificada pela depreciação da taxa de câmbio. Sim. O câmbio depreciou muito e não voltou. Eu tenho um outro slide aqui, já que eu mostrei aquele da inflação, deixa eu mostrar um outro aqui que eu acho que é interessante também, ligado a esse negócio da taxa de câmbio. Espera aí que eu chego lá. Eu preparei hoje esse slide até. Puxa, então, material quentinho. Eu copiei. Eu colei aqui o real. O real é sempre o azul, tá? Sim. Com diversas moedas. Dólar australiano, dólar mexicano, peso mexicano, rand da África do Sul, o dólar de Singapura, o peso chileno, o peso colombiano. Olha que interessante. No primeiro momento da pandemia, todo mundo desacelera, aquela incerteza grande. Esse gráfico começa em janeiro do ano passado.
tá? Ficou pequenininho aqui, mas acho que dá para enxergar. Começa em janeiro do ano passado. Vem a pandemia, o real sai aqui dos 4 e pula para 5,80, né? Acontece em todos os gráficos isso. E todas as moedas depreciam também, o dólar australiano, o peso mexicano. Olha como até meados do ano passado, a montanha aqui é muito parecida, né? Vai e começa a voltar. Vai e começa a voltar. Vai e começa a voltar. Só que dali para frente, como as commodities melhoraram, o mundo melhorou, essas moedas, que são moedas de países ligados a commodities, países emergentes, passaram a se valorizar. Então, o dólar australiano aqui voltou para um patamar até mais apreciado. A moeda que eu estou comparando é o laranja, né? O dólar australiano voltou até para baixo da pandemia, o peso mexicano voltou para perto aqui, ficou estável. O Rand da África do Sul também, o dólar de Singapura também, o peso chileno também só começou a depreciar agora por causa de questões políticas. Sim. E a mesma coisa a Colômbia. Olha, como a Colômbia vem, mas volta por causa de questões políticas. Então, está vendo que o Chile e a Colômbia, eles tiveram um comportamento parecido com os outros e, mais recentemente, questões políticas internas azedaram a taxa de câmbio. A nossa aqui nunca nem voltou, né? Não teve nem essa barrigadinha aqui do peso chileno e do peso mexicano e do peso colombiano. Ficou lá em cima o tempo todo, por conta de questões políticas, por conta de incertezas fiscais, muito endividamento, uma constante luta para driblar o teto de gastos, né? Tentou-se em setembro do ano passado, depois de novo em março desse ano, depois de novo em junho desse ano, até que finalmente no final do ano mudaram o teto de gastos, etc. Então, o real ficou lá. Isso aqui é 40% de depreciação, né? Divide 5,8, 5,7, 5,8 por 4, você chega em quase 40% de depreciação, que vai direto na inflação, né? Então, isso demandou do nosso Banco Central uma reação de política de juros, né, forte, que não é suficiente para trazer o câmbio para baixo, tá vendo? O juro subiu que subiu e o câmbio continua aqui no 5,70, né? Sim. Porque os riscos fiscais e políticos não sumiram, né? Então, esse é o lado mais negativo aqui da nossa dinâmica. Quando a gente olha esses gráficos, assim, você vê alguns países como Colômbia, como o México, são países que têm problemas fiscais, políticos, né? Países emergentes, enfim. Mas você atribui, a que fator que você atribui o nosso câmbio talvez não ter recuado ali em nenhum momento? É por questão mesmo do fiscal? Isso é justificável? É por conta dessa polarização também que a gente vê na política? Na sua visão, assim, que fator, né? O que faltou? Claro que a gente sabe que tem uma lição de casa que precisa fazer, e até uma outra dúvida, né? A gente está vendo esse aumento na taxa de juros. Você acha que o Copom também ele atuou numa velocidade adequada? Tinha uma expectativa diferente aí do cenário que aconteceu? Legal, olha, eu acho que por que o real não teve, nem ensaiou uma volta, como, por exemplo, a Colômbia, né? A Colômbia chegou ali perto do patamar pré-crise, depois voltou. Mas, em geral, as moedas valorizaram. Por que o real não veio, né? Eu acho que ele tem, os outros países têm problemas fiscais e políticos, mas o Brasil tem mais. O Brasil é o país mais endividado em todos esses que eu mostrei aí, é um país que tem uma taxa de juros maior entre todos esses países que eu mostrei, é um país que tem o orçamento mais engessado entre todos esses países que eu mostrei, e um governo que passou a demonstrar menos foco na disciplina fiscal do que tinha no início no início do mandato, né? A gente viu aqui esse ano o teto de gastos sendo flexibilizado em mais de 100 bilhões de reais para caber mais despesas para o ano que vem, discussões aí de reajustes bastante expressivos do funcionarismo público, gastos populistas mirando o ano que vem. Isso acaba afetando mais a credibilidade, né, e os fatores de risco aqui dentro, né? O candidato alternativo também, que tem, aliás, mais uma
maior intenção de voto, que é o ex-presidente Lula, também vocaliza contra o teto de gastos, também vocaliza contra o ajuste fiscal, de forma que até mais lá na frente, quando o novo governo assumir e começar a deixar mais claro as suas prioridades e foco, eu acho que a gente dificilmente tem uma queda expressiva nos prêmios de risco. A nossa projeção de câmbio era R$ 5 por dólar, até o dia da mudança do teto de gastos. Isso já faz uns 2 meses. No dia que saiu, eu mudei na hora, mudei de 5 para 7, para 5,70, coincidentemente exatamente o valor que está hoje. Aumentamos nossos juros de 8,5 para 11, diminuímos o PIB de 1,5 para 0, ou seja, a gente mudou totalmente o cenário, mudou ali de um cenário que tinha um cenário alternativo de risco, o cenário alternativo de risco passou a ser o cenário mais provável, passou a ser o cenário base, né? E isso tudo acabou influenciando no câmbio. Lá atrás, quando a Selic estava em 2, existia essa discussão, está vendo, o Banco Central cortou demais, é por isso que o câmbio está depreciado. Bom, a Selic já está em 10 e o câmbio continua lá, então não é a taxa de câmbio. Não é a taxa de juros. A taxa de juros. É o fiscal. Tanto que, assim, em junho, não, em dezembro mesmo, né, em junho também, mas em junho de 20, em dezembro de 20, nesses 2 momentos, o câmbio bateu 4,90 e a Selic estava em 2. Sim. Porque foram momentos em que o risco fiscal parecia que estava diminuindo. Agora, a Selic está em 10 e o câmbio está em 5,70. Porque o risco fiscal parece mais latente. Então, eu acho que o fiscal dominou o câmbio durante esse período, e como eu não acho que vai ter nenhum refresco disso, pelo menos até ficar mais claro o quadro eleitoral, que deve ser mais para o segundo semestre só do ano que vem, eu não vejo assim o real uma tendência muito clara de apreciação, não. Você acredita que assim, tem espaço para depreciar, talvez muito mais, enfim? Entendo que se valorizar, assim, acho que talvez para você o dólar hoje ele parece estar no preço justo ou está caro? Não, eu acho que ele está caro. Eu acho que o real está muito desvalorizado, né? Por diversas métricas que você usa, né? Balança comercial, comparação de custos Brasil, resto do mundo, preços de exportação, até mesmo os prêmios de risco. Você vê que no último mês e meio, o pré-médio longo fechou quase 2 pontos percentuais, caiu a taxa quase 2 pontos percentuais, e o real não se mexeu, né? Então, ele deveria estar mais baixo. Para valer a pena comprar dólar agora, dado que o juro está em 10, quase, você tem que o câmbio tem que subir mais 10% para você começar a ganhar, né? Porque lá o juro é 0. Você não, né? Então, o diferencial de juros é quase 10. Então, o câmbio tem que andar 10 para você começar a ganhar. Acho muito difícil o real, assim, tem que ter uma piora muito clara do fiscal, que para esse governo não vai acontecer, porque eu acho que tudo que já tinha que acontecer já está nessa PEC dos precatórios. O ano que vem não vai se criar uma PEC e tal, e muitas vezes você nem pode, porque ano eleitoral não pode criar programa, não pode gastar mais, então as coisas estão mais ou menos circunscritas aqui, e assim, nossa visão aqui, muito pessoal, é que qualquer um que ganhe ali vai adotar uma postura mais pragmática no curto prazo, né? O peso da responsabilidade ali cresce, né? Então tem um pedaço ali que é importante, e eu acho que isso vai ajudar a disciplina fiscal relativamente, digamos, na ordem do dia, tá certo? Então, com risco fiscal controlado, a minha impressão é que esse risco diminui e o câmbio pode até voltar um pouquinho, 5,20, 5,30. Os modelos apontam 4,5. Deveria estar por lá, né? Mas, então, quer dizer, depreciar para 6 e pouco, acho que tem que acontecer muita bobagem. Nessa sua variável, você está considerando também que
esse aperto monetário lá fora, né, o aumento da taxa de juros aí dos... Porque assim, a gente está vendo esse aperto vindo dos emergentes, né? Os emergentes já estão na frente ali, ajustando juros, né? E os desenvolvidos tendem a fazer isso pelo que a gente está vendo, provavelmente a partir do segundo semestre do ano que vem, né? Talvez até no primeiro já. Talvez até no primeiro já. Nesse sentido, você acredita que esse movimento de alta dos juros lá também pode pressionar aqui o câmbio? Ou já meio que está precificado? Eu acho que não deveria, né? Porque quando os juros estavam em 0 e o nosso aqui em 10, o real não se apreciou por isso, né? Então, eu acho que o real está menos sensível a essa questão de juros, está menos sensível à balança comercial, a commodities, e está mais sensível mesmo ao risco interno. Que você sempre pode dizer o seguinte, olha, se as commodities caírem, se os juros subirem, aí vai ficar pior ainda e vai depreciar mais. Acho que tem um risco, mas a minha impressão é que mudou mesmo o determinante do câmbio aqui no curto prazo. É o prêmio de risco, e esse prêmio de risco já está embutindo Fed subir juros, risco de commodities para baixo, já está embutindo um monte de problemas. Eu acho que o câmbio a 5,70 traz consigo, embute consigo, uma série de problemas. Então, quer dizer, muita coisa já está precificada. Eu acho que essa é a história. A conclusão. E Caio, ainda falando já de 2022, né, aqui no Brasil, você já antecipou um pouco, né? A gente tem um cenário político, né, um evento super importante, né, que é a decisão aí do nosso executivo, o legislativo tem, mas parece que as atenções se voltam muito lá para a presidência, né? A gente sabe o quanto está polarizado, vamos dizer assim, essa discussão. E a gente tem essa disputa hoje, dando os nomes, né, entre Bolsonaro, Lula, alguns, eu digo que as peças no tabuleiro do xadrez ali começaram a aparecer agora, né? A gente já está vendo outros nomes surgindo, né? Tem o Ciro Gomes, o João Dória, o Moro, enfim. Você hoje, né, pelo que está acompanhando, acredita que há alguma possibilidade de entrada de um outro player que não Bolsonaro e Lula, né, indo aí já direto para o que vocês estão acompanhando de política, e olhei até na sua visão histórica de tudo isso também, né? Os candidatos estão se mexendo, sem dúvida, né? A gente tem o Sérgio Moro, que foi ali para a faixa dos 10%, é um candidato importante, né? 10% a um ano da eleição é a intenção de voto, é um número que é relevante, né? E o João Dória anunciou agora um time econômico super de primeiríssima linha, com a Ana Carla Abrão, com a Zena, que era aqui da XP, com a Vanessa Canado, que é uma super tributarista, ou seja, o time estão se fortalecendo, os candidatos estão se fortalecendo, botando bloco na rua. Ciro Gomes é sempre um candidato importante, também está lá na faixa dos 10%. Então, assim, há nomes, né? A dúvida é se esses nomes conseguirão duas proezas que aí de fato são realmente muito difíceis. E aí eu faço uso aqui do nosso time de análise política, que é um time super forte, super talentoso aqui na XP. A gente tem a vantagem de ter essa turma aqui conosco, né? O Richard Beck, o Paulinho Gama, a turma toda lá. E eles fazem pesquisas e fizeram 2 experimentos com as pesquisas que eu achei muito interessante. Primeiro, eles foram identificar os nem, né? Pegaram aqueles candidatos, aqueles eleitores, tem uma massa de eleitores que diz o seguinte: nem Lula, nem Bolsonaro, não voto em nenhum desses dois. Vamos entender a cabeça desse cara. Vamos ver se tem alguma unidade, alguém que pode... Primeira coisa que eles identificaram, que não, eles, em geral, não são só nem. São normalmente nem. Tem outros candidatos que eles também não votam. O nem, que é mais à esquerda, também não vota no Moro, nem no Dória, de jeito nenhum. Prefere votar nulo do que votar no Dória ou no Moro. O nem mais à esquerda, aliás, o mais à direita, não vota no Ciro, não tem conversa, né? E também, ali, o Dória
pô, tem um negócio de prefeito de São Paulo, esse aqui eu também... Tem outras rejeições que aparecem ali. Então, tem uma série de fatores que sugerem que esse grupo de neném, que já não é muito grande, né, é da ordem ali de, digamos, 30% do eleitorado, né, tirando brancos e nulos clássicos, dá uns 15, 20% do eleitorado ali no máximo, é fragmentado. É difícil alguém que una essa turma toda. Né? Em outras palavras, é muito difícil simplesmente pegar os 10% do Moro e somar com os 10% do Ciro. Not gonna happen. Não acontece. Esses 10% do Ciro, pelo menos metade vai para o Lula, não vem para o Moro. Então, esse é um primeiro fator. Aí, isso é um outro experimento, que é conversar com os eleitores que se declaram sim ou sim, né? Ou Lula ou Bolsonaro, para tentar medir quanto que pode cair a intenção de voto deles. No Bolsonaro, tem até um pedaço ali, um terço mais ou menos, que poderia migrar para o Moro. Né? Para o Dória é difícil, porque criou-se um embate muito grande entre Dória e Bolsonaro. Um pedaço ali poderia migrar para o Moro. Né? No Lula, assim, é Lula ou Lula. Entendeu? Se você apertar muito ali, o cara fala, bom, se não for Lula, eu voto em branco, não voto mais ninguém, porque... Então, são dois blocos de eleitores muito consolidados. Então, você tem dois blocos muito consolidados, de dois candidatos muito populares, Sim. do ponto de vista ali de mexer com o brio das pessoas, né? Seus apoiadores são que nem torcedores de time de futebol, vai para o aeroporto cantar, vai sair na rua, tal. São né? engajados. São engajados, né? E tem paixão envolvida ali, né? Dos dois lados. Eles são políticos que raros no Brasil que conseguem falar ali com o povo. Então, por conta de todos esses fatores, a gente acha assim, que é muito difícil mudar o quadro. Tudo bem que, assim, aí vem o contraponto. Pô, mas em todas as eleições no Brasil, sempre um ano antes da eleição, se você pegar o quadro, é completamente... Verdade. Segundo, também está muito bem documentado aí que o brasileiro decide seu voto 3 dias antes da eleição. Então, pesquisa um ano antes, 10 meses antes, diz muito pouco. Verdade. Mas, assim, olhando para aqueles outros argumentos, parece difícil imaginar como uma terceira via decolaria. Tá certo. Caio, indo ainda na linha aqui do doméstico, né? A gente até estressou um pouco ali em relação ao câmbio. Em relação à Selic, voltando ali, né? Eu falei um pouco do passado, como o Copom atua, mas projetando o futuro, onde que você imagina que finda esse aperto, né? Assim, vamos com a Selic ali até 11,25, 11,5 e até indo um pouco mais além, né? Na sua visão, quando que abre espaço, se abre espaço para ela recuar? A gente vê o Focus, claro, projeta seria um recuo, né, para 2023, mas às vezes o Focus até demora um pouco para atualizar por conta dessas expectativas que vão mudando, enfim, dos economistas. Como está a sua cabeça em relação a esse ciclo da Selic? Vão conviver por muito tempo com 2 dígitos? Legal. Primeiro a ida, né? Eu acho que ainda vai mais, o Banco Central tem dito isso com todas as letras, né? Que vai precisar subir os juros ali, pelo menos para a faixa dos 11%, 12%, porque de fato a dinâmica da inflação ficou preocupante, né? A inflação corrente está muito ruim, muito espalhada, e as expectativas de inflação, projeções de inflação começaram a subir também para 2023, 2024. Então o BC está preocupado, com razão. Por outro lado, um dos canais importantes de transmissão da política monetária é a economia, né? A demanda final, é a atividade. E a atividade está desacelerando e desacelerando de forma importante, antes do esperado. Nós tivemos os números de outubro foram números muito ruins, produção industrial, vendas no varejo muito fracos, setor de serviços que é beneficiado pela reabertura também fraco.
Então, tem uma desaceleração que ainda sentiu muito pouco o efeito da alta dos juros. Os juros saíram de 2 e foram para quase 10. São 8 pontos percentuais de aperto que ainda vão pegar numa economia que lá no passado tinha o BNDES para suavizar o movimento, tinha o Banco do Brasil, tinha a Caixa, e essa turma vai estar mais recuada agora, né? Não tem mais a TJLP, né? Aqueles juros subsidiados e tal. Então, eu acho que o efeito vai ser importante, a desaceleração vai vir importante, o mundo vai se tornar menos inflacionário também, porque agora os bancos centrais estão ajustando, então acho que isso vai ajudar o nosso BC aqui. É claro, tem aquela pergunta que você me fez, será que o câmbio não deprecia mais? Tem esse risco, vamos acompanhar, mas eu acho que não. Então, isso pode ajudar o nosso Banco Central aqui. E tem alguns fatores pontuais, né? Eu citei um risco enorme, um susto enorme que nós tomamos com a pandemia, que depois deu certo. Um outro susto enorme que nós tivemos esse ano foi com o apagão, né? Com o risco de apagão, com a crise hídrica. Em setembro desse ano, a gente só falava nisso, porque tinha tido um período muito fraco de chuvas, os reservatórios estavam nas mínimas, o preço da energia elétrica subiu sistematicamente, foi de bandeira verde para amarela, de amarela para vermelha 1, vermelha 1 para vermelha 2, aí eles reajustaram vermelha 2 e criaram o pandemia lá, o crise hídrica. O novo marco. Um novo marco, né? Então, assim, cresceu vertiginosamente, mas está chovendo, né? Começou o período de chuvas agora em setembro e chove quase todo dia, os reservatórios estão enchendo num ritmo mais rápido do que se esperava. Os nossos analistas aqui da equipe de equities já acham que pode até ter bandeira amarela o ano que vem, ou até mesmo verde. Isso vai ajudar a trazer a inflação para baixo. Então, a minha impressão é que vai chegar lá em fevereiro, que é a próxima reunião do Copom, ele já contratou mais um ponto e meio. Então, basicamente o que o BC tem dito é o seguinte: vou ser muito duro, tal, mas a minha decisão aqui vai ser em março. Fevereiro já está dado e lá em março a gente conversa. Então, a data do Copom é 16 de março. Então, a gente precisa entender como é que vai estar o estado da economia em 16 de março. Na minha impressão, lá na frente, é que vai estar mais claro a deflação de energia, vai estar muito claro a desaceleração da economia, e acho que o mundo vai começar a envergar na inflação. Então, acho que o BC vai se sentir confortável. Esse é o nosso cenário, de fazer uma de 75 lá em março e termina o juro com 11,5, fica em 11,5 aí sim por bastante tempo, não só para ter certeza que a inflação vai cair, porque ela tem que cair muito, né? Ela tem que sair do 10 e para o 3, né? Então, ter certeza que isso vai acontecer, mas também, isso é uma prática de bancos centrais, né? Banco Central não gosta de mexer juro durante o período eleitoral, para não parecer que está ajudando um ou outro. Então, acho que ele mantém esse 11,5 lá até dezembro. Aí, na reunião de dezembro, que vai ser já depois das eleições, o nosso cenário aí já abre espaço para um cortezinho. Aí eu acho que ele começa a cortar lá em dezembro, vem para 11, e aí depois eu acho que ele corta mais ao longo de 23. Mas o ano de 22 é o ano do ajuste, é o ano de atividade para baixo e de juros para cima. E quando a gente olha para a Bolsa, né, a gente percebe aí o quanto que oscilou esse ano. A Bolsa aqui, ela passou aí por 5 meses consecutivos de queda, né? De julho até novembro. Agora dezembro está mostrando uma reação. Essa reação, ela aparentemente se mostra também por uma entrada de capital estrangeiro, né? Então a gente percebe aqui que o brasileiro ele está reduzindo ali o apetite dele para a bolsa, né? Claro, olhando também essas oportunidades que vão surgindo da renda fixa, mas ao mesmo tempo parece que o estrangeiro está olhando de novo para o Brasil, né? Eu sei que tem o time de equities, mas na sua visão você considera que os múltiplos estão atrativos para a bolsa brasileira? A gente sabe de toda a volatilidade que vem à frente, enfim, mas como, assim, até comparativamente falando, né? A gente olha o S&P, parece o CDI, né? Aquela reta impressionante. Nas máximas, né? Nas máximas históricas, né? Um ponto aqui que a gente também discute é o quanto as teses nesses países desenvolvidos, né? Também, e acho que inclui China também nessa relação, elas são diferenciadas, né? Lá eles
as conversas são metaverso, a gente está falando aí de foguete chegando em asteroide, inteligência artificial. A gente olha aqui para o Brasil, a gente está discutindo e-commerce, banco digital, varejo urna eletrônica. Urna eletrônica. Mas na sua visão, né, considerando múltiplos, você acha que está atraente? Como que você está olhando para a Bolsa Brasileira? Uma visão muito alinhada mesmo com a equipe de equities nossa aqui. Os múltiplos são atraentes, a Bolsa está barata, por diversas métricas, especialmente as ações ligadas a commodities, mas outras ações também ligadas a consumo, etc., que estão, por uma razão, deprimidas, né? A gente tem um ano difícil pela frente e com muita incerteza. Agora, se nós conseguirmos pilotar o ajuste, a inflação de fato cair, abrir espaço para aquela queda de juros mais à frente que eu falei, e não tivermos uma ruptura durante o período eleitoral, que também não parece o caso, a gente vai ter provavelmente Lula e Alckmin de um lado, Bolsonaro e Paulo Guedes de outro. De certa forma, ali tem não é aquela candidatura que vai ganhar e vai tocar fogo no país, não parece ser isso, né? Então, bem ou mal, são dois ex-presidentes, aí um ainda é presidente, né? Então tem uma certa experiência, tem uma vivência, ele não vai chegar lá sem saber nada, né? Aquela coisa então, a impressão que tem é que a gente pode ter um movimento de bolsa muito parecido com outros anos eleitorais, né? Você pegar ali pega como é que foi a bolsa lá em 2018, antes da eleição aqui do Bolsonaro, em 2002, antes da primeira eleição do Lula, dá uma estressada boa e depois tem uma lua de mel, né? Então, eu acho que essa lua de mel também pode se espraiar para o câmbio pode voltar aí para os seus 5,10, 4,90, se essa lua de mel acontecer mais lá no segundo semestre do ano que vem. Então, a boa coisa do juro alto, pelo menos, é que assim, quando a Selic estava em 2, queimava na mão o dinheiro, né? Você fala, deixar em 2 isso aqui não dá, preciso fazer alguma coisa com ele, preciso investir. Agora que está indo para 10, 11, talvez 11,5 lá no começo do ano que vem, dá para você ficar ali no CDI um pouco mais tranquilo, né? E esperando bons momentos, analisando com mais calma. Esse ciclo de mercado, o ciclo eleitoral de mercado, chegou antes do que o normal, né? Usualmente esse estresse, essa discussão, apareceria lá por março, abril do ano da eleição, chegou aqui um ano antes da eleição, né? Então, eu acho que vão aparecer oportunidades ao longo do tempo, tem que ficar de olho vivo. Ainda até surgiu uma pergunta no chat, né? Acho que a gente até comentou um pouquinho agora. Na sua visão, quais as classes de ativos que devem apresentar melhor desempenho, quais fundos, né? Pelo que, projetando aí futuro, muita volatilidade, mas a gente olha que a renda fixa veio forte, né? Tem surgido bastante oportunidade também, e é importante olhar. Acho que é mais ou menos nesse sentido também que você tem a visão, pelo que eu entendi, Caio. Isso, eu acho que assim, as taxas ficaram muito atraentes, então as pré-fixadas um pouco mais longas, mesmo com essa queda recente, ainda são níveis atraentes de taxa, que pode sofrer volatilidade na marcação a mercado. Eu estava até olhando a minha própria carteira hoje, conversando com o meu gestor ali e tal, e a gente falando o seguinte, olha, eu tive uma perda grande nos ativos ligados a ações, né? Eu tinha lá papéis indexados ao IPCA, comprados ali com IPCA mais 4, mais 3,5, 4 tal, esse ano foi para 5, 5,5. Então, você toma uma rasgada ali na marcação a mercado, a perda é grande. Só que eu falei, eu estou tranquilo, porque eu não estou preocupado com a marcação a mercado. Esse dinheiro é lá para frente. Eu sei que este ano eu ganhei a inflação, que foi 10, e mais 3, 3,5, 4 na curva. Sim, e eu estou preocupado com a curva, porque eu quero levar a vencimento, né? Então não estou preocupado com o market value. Então, se você não está preocupado com market to market, você pega ali uma coisa relativamente curta, 3, 4 meses, 3, 4 anos, e eu acho que dá para fazer bons
investimentos ali, e daqui 3, 4 anos pega esse dinheiro e vê o que faz, né? Esse é um pedaço. O outro pedaço, eu acho que é aquela coisa da bolsa que eu falei, né? Fica no CDI e espera oportunidade. Bolsa e até, às vezes, até ativos de outros. Eu não vou me aventurar a falar de criptomoedas aqui, porque a gente entende menos desse tema, nós economistas, né, temos mais dificuldade, mas pode ser uma boa, e tem bastante gente que é especialista nesse tema por aí. Então, eu acho que eu ficaria ali com um pedaço, aproveitando essas boas taxas da renda fixa, sabendo que renda fixa tem volatilidade, tem perda, né, na marcação ao mercado, e olharia um pouco para esse momento tático de aplicar, que aí pode, para tomar essa decisão, você pode ter o assessor para te ajudar aqui, né? Ou mesmo, junto com o assessor, escolher um bom fundo multimercado, e aí você terceiriza essa decisão lá para o gestor do fundo, que você imagina que possa fazer uma boa gestão. Na pergunta aqui está perguntando quais gestores, quais fundos, aí eu não vou entrar no detalhe, não é a minha especialidade aqui escolher os fundos, mas acho que bons multimercados podem, porque a gente vai precisar de agilidade o ano que vem, né? Com volatilidade, dinamismo, é bom ter agilidade. Né? Dinamismo, agilidade e profissionalismo ali para quem conhece, tem experiência e acompanha o mercado no dia a dia ali para tomar a decisão. Então, eu acho que multimercados podem ser interessantes, a despeito do fato de a performance esse ano, em geral, ter sido mais fraca, né? Não, e até complementando, né, Caio, eu quis, obviamente, saber sua opinião aqui. Na Ébano, eu sou responsável pelas estratégias de alocação, né? A gente sempre ressalta como é importante ter uma diversificação do patrimônio, olhando curto, médio, longo prazo. Quando a gente fala da parte de equities, né? Se o investidor ele tem ali a consciência do quanto que ele deseja ter do patrimônio dele em ações, quando tem o bull market, ele realiza um pouco, realoca para renda fixa, né? Quando vem o mercado aí, o bear market, né? Ele vai e tira da renda fixa e vai comprando equities, porque fazendo esse ajuste, ele primeiro que não perde o equilíbrio que ele tem ali no percentual que ele deseja se expor ao risco, e ele vai fazer o contrário do que o brasileiro historicamente faz, né? Ele realmente compra na baixa e vende na alta, o que é a melhor estratégia. Claro que aqui a gente tem um time super preparado para orientar e acompanhar nessas decisões. E eu acho que outro ponto que vale destacar é relembrar que a Bolsa Brasileira é pequenininha, né? 1% aí das bolsas do mundo, e que, felizmente, né, na XP a gente tem todo um time de research muito forte aí, como, né, o Caio aqui participando conosco hoje, nos munindo de informações para que a gente possa apresentar uma visão global de investimentos, né? Então é importante a gente olhar para a Bolsa Brasileira, é natural, mas o peso dessa alocação internacional nas carteiras, ele vem crescendo e a gente está aqui realmente preparado para orientar nessa linha, né? E aí nas gestoras, realmente tem que analisar, é um universo de possibilidades, o nosso papel tá muito próximo dos gestores ali para entender toda a dinâmica, né? Seja uma dinâmica de permanência dos profissionais, a dinâmica da gestora em relação à realocação, visão de estratégia, e por aí vai. Caio, pô, estamos chegando aqui a 1 hora de bate-papo. Assim, primeiro, mais uma vez eu queria agradecer, foi um bate-papo incrível, aprendi muito, assim, sempre acompanho, né, todos os materiais, então é uma baita oportunidade para a gente aqui essa troca. Eu queria te pedir suas considerações finais, então. Legal. Primeiro, Beto, obrigado de novo, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, conversando aqui sobre os cenários, aprendendo muito também, né? Esses diálogos são ricos para nós, a gente leva aqui muito das discussões para dentro do nosso time, amadurece as nossas visões, e isso é muito bacana. Queria dar boa noite e desejar um feliz ano novo para todo mundo, né? Boas festas, estamos chegando aí no fim do ano turbulento, de muito trabalho, mas se prepara porque ano que vem vai ser duro de novo, então a gente tem que estar aqui
na ponta dos cascos, acompanhando o mercado e sempre à disposição aqui para a gente trocar ideia e conversar. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Eu também queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco, aproveitar e desejar boas festas, um 2022 maravilhoso, com muitas realizações, e sempre reforçar que todo o time da Ébano está à disposição. Caio, mais uma vez, obrigado, boas festas, um 2022 incrível. A gente aqui, junto com a XP, trabalhando forte, tá bom? Legal. Obrigado. Boa noite, viu? Obrigado, boa Até noite. Tchau, logo. Tchau, tchau. tchau.